Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos falar do PNUME, um projeto de extensão focado na nutrição materno-infantil. O projeto é da Faculdade de Nutrição da UFG e realiza as atividades em unidades de saúde de Goiânia e região metropolitana. E ainda você vai conferir outras notícias aqui também da universidade. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Opa, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. A intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Labitave, o Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, e ela se descreve como uma mulher de estatura média, tem pele parda, olhos escuros, cabelos com mechas loiras, lisos e abaixo dos ombros. E hoje eu começo o programa aqui sentado, porque teremos uma entrevista online. E aqui, então, atrás de mim, a estante, né, com alguns livros, objetos decorativos também. Ao meu lado direito, a telinha do Mundo UFG, nas tonalidades laranjado e amarelo. E participe com a gente mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Eu vou ler a sua pergunta aqui ao vivo e aproveite também o celular na mão e já começa a seguir a gente por meio do nosso Instagram. Digita aí @TVUFG e fique por dentro de tudo o que é postado por lá. Aqui ainda no mesmo lugar, mas agora com o plano aberto, eu já recebo então a convidada de hoje. Então, aqui no nosso sofá virtual, que é a telinha que antes estava logo do programa, está agora a professora Luciana Bronze, da Faculdade de Nutrição da UFG, que também é coordenadora do projeto de extensão focado em nutrição materno-infantil, o PNUME. E ela se descreve como uma mulher branca com cabelos loiros na altura dos ombros e tem olhos castanhos. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Cássio. É um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho do nosso projeto de extensão e do boa tarde, né? Não, ainda bom dia, tá pertinho do horário do almoço. Bom dia para você e para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Ótimo dia para nós e que bom recebê-la aqui. Professora, conta pra gente, como foi que surgiu o projeto? Bom, Cássio, nosso PPC, né, o Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição, entrou em vigor em 2022. E desde então, há uma resolução que coloca a obrigatoriedade de ter 10% da carga horária dos cursos de graduação de atividades de extensão, né? Então, frente a essa necessidade de colocar essa carga horária do curso, nosso curso hoje tem quase 3.800 horas, então no curso de nutrição hoje são por volta de 380 horas, né, em atividades de extensão. E aí, como professora da disciplina de nutrição materno-infantil, juntamente com a professora Marília Guimarães, a gente começou a pensar qual é a forma que a gente iria trabalhar a extensão dentro da disciplina de nutrição materno-infantil, né? A gente já tem algumas atividades práticas, então, em alguns momentos da disciplina, nós íamos a algumas unidades de saúde, mas com a oportunidade do projeto de extensão, nós vimos uma forma de deixar essa atividade mais sistemática, né, de uma forma que todo semestre a gente conseguisse realizar algumas ações de extensão dentro da disciplina. Agora, professora, Então, assim a gente sabe começou que a a nutri... ideia. Agora a gente sabe que a nutrição de uma criança recém-nascida, ela parte também da necessidade da nutrição da mãe, né? Sim, com certeza. E acho que essa sua fala, ela é muito importante, é o que nos motiva na disciplina, assim. A disciplina, ela compreende uma parte inicial que trabalha a nutrição materno-infantil, muito voltada para a gestante, o momento pré-concepcional, o pré-natal, né, o acompanhamento nutricional durante a gestação, e na sequência ela vai trabalhar então com os aspectos relativos ao recém-nascido, de aleitamento materno, alimentação complementar, e esses são os pilares do nosso projeto, né? Então, esses 4 grandes pilares que fala tanto da alimentação da mãe, o ganho de peso da mãe, a alimentação complementar, né, a introdução de novos alimentos e o aleitamento materno são os pilares desse projeto de extensão. O bebê já nasce sabendo ter a pega correta no peito da mãe? Ele tem o instinto de amamentar, né? Claro que existem
as orientações, os cuidados que a mãe deve ter para que essa pega aconteça de forma satisfatória e não só a pega, né, o processo todo do aleitamento. Então, quando a gente está nessas ações de extensão, existem, como eu falei, dos 4 pilares, um dos pilares é o aleitamento materno e a orientação sobre a pega, a importância do aleitamento materno correto, duração. Então, esse é um ponto que a gente trabalha muito com as gestantes que participam dessas ações. Eu pergunto isso para a senhora justamente por conta disso. Tem muitas mães que dizem, né, que tinham leite e às vezes a criança não conseguiu mamar porque não teve a pega correta, não teve essa condição e muitas vezes a mãe ali desesperada acaba inserindo um segundo alimento. E nesse momento a criança aprende a se alimentar de uma outra maneira e nunca mais quer voltar para o peito. Isso acontece muito? Acontece muito, porque o ato, né, para a criança de mamar, né, ao amamentar, ela tem movimentos faciais que são muito mais difíceis. Então, a amamentação para a criança estimula musculaturas que, quando acontece isso com a mamadeira, né, o fluxo de leite ele é muito mais fácil. Então, para a criança, entre aspas, ela é muito mais fácil, ela recebe de uma forma mais passiva o leite sem precisar tanto esforço como durante a amamentação, né? No peito da mãe. Então, é um cuidado que tem que ter a não utilização de bicos, né, como chupetas ou mamadeiras, para não causar essa confusão de bicos na criança durante o período do aleitamento materno. Como a senhora disse, são 4 pilares. Um deles é o da mãe, como a gente já abordou no início da entrevista. E aí, uma outra questão que influencia muito na nutrição, até mesmo do feto, antes da criança nascer, é a questão da alta taxa de açúcar no sangue, o que acaba provocando aí uma diabetes gestacional. Essa também é uma questão tratada pelo projeto? É sim, Cássio, durante a disciplina, né, e aí o que acaba reverberando durante essas ações do projeto, a gente trabalha muito com a promoção da alimentação saudável, uma vez que, como você colocou, né, a alimentação da mãe durante a gestação, ela impacta diretamente na saúde da mãe, né, e no desenvolvimento do feto. E isso vai repercutir ao longo da vida. Então, tem muitos estudos que mostram, por exemplo, crianças que são concebidas no ambiente com restrição de energia, restrição de proteína, elas têm um risco maior ao longo da vida de desenvolver algumas doenças crônicas não transmissíveis, de não ter o crescimento adequado, então ela não atingiu o máximo de crescimento que ela poderia ter durante a vida adulta, né? Então, esses impactos que levam tanto para a saúde do recém-nascido, né, o desenvolvimento do feto, a saúde do recém-nascido e a saúde ao longo da vida, tem a nutrição e a alimentação da gestante durante esse período tem um impacto muito importante, né? Então, você colocou o açúcar. Então, crianças que são concebidas num ambiente que a mãe tem o diabetes gestacional, né, que tem uma taxa de açúcar alto, como você colocou, a chance dessa criança nascer grande, maior do que ela deveria, é muito grande, né? Então, vários cenários levam a essa repercussão. Então, mulheres que têm pouco acesso, né, ou que fazem dietas muito restritivas durante o período da gestação, têm uma chance muito grande dessa criança, né, e depois adulto, ser uma criança mais sedentária, ter um estilo de vida mais poupador, entre aspas, de energia, porque ela foi concebida nesse ambiente, né? Então, é muito importante estimularmos uma alimentação saudável, estimularmos o ganho de peso adequado e sem terrorismo nutricional, né? A gente vê que por muitas vezes e na mídia, nas redes sociais, existe uma pressão muito grande para que as gestantes não ganhem peso ou ganhem o mínimo de peso, mas existe uma recomendação, né? Existe a recomendação mundial que é feita pelo Institute of Medicine, e também recomendações nacionais que foram desenvolvidas por pesquisadores brasileiros, de um ganho de peso saudável, né? E esse ganho de peso saudável, ele vai depender do estado nutricional da mulher no período pré-gestacional. Então, a depender de como ela estava antes da concepção, né, antes da gestação, vai ser o planejamento de ganho de peso adequado para essa mulher, que aí vai propiciar acesso a alimento de qualidade, acesso a nutrientes necessários para um desenvolvimento adequado do feto. Quero que a senhora lembre, então, quais são os 4 pilares. Já falamos de 2, pelo menos, né? Isso, então nós falamos, os 4 pilares do nosso projeto incluem a alimentação na gestação, que é isso que nós falamos agora, a avaliação nutricional,
que aí envolve o ganho de peso, que tem relação com o que a gente falou agora, para promover um ganho de peso adequado e tirar esse medo que as mulheres têm de ganhar peso, né? É claro que nós não desejamos que que as gestantes ganhem peso acima do necessário, mas a gente precisa também quebrar um pouco esse medo que as mulheres têm de ganhar peso durante esse período, né? Então, existe uma faixa de peso recomendada para cada mulher, né, a partir do estado nutricional dela antes da gestação. Então, durante as atividades, né, do nosso projeto, a gente calcula isso juntamente com essas gestantes, orienta qual é o montante de peso que ela deve ganhar e faz o planejamento semanal. Então, a cada semana, ela pode ganhar em torno de 300, 400, 500 gramas a partir, né, do estado nutricional pré-gestacional. O que vai dar mais ou menos 9 quilos por mês? Ou 9 quilos durante toda a gestação? Depende do estado nutricional dela pré-gestacional, né? Então, depende se a gestação gemelar, por exemplo, tem um ganho de peso um pouco maior. Então, mulheres que estão no estado nutricional pré-gestacional com obesidade, nós planejamos um ganho de peso menor, por volta de 7 quilos, né? Mulheres que se encontram com baixo peso no momento pré-gestacional, ela tem um ganho de peso maior, em média, de 12, 14 quilos, né? Então, quanto mais baixo peso ela tem no momento pré-gestacional, maior o planejamento de ganho de peso dela durante o período da gestação. Ótimo. Então falamos de 2 pilares. Aí os outros 2? Aí os outros 2, nós falamos um pouco do aleitamento materno, né? Dessa questão da pega que você me perguntou. Então, durante as ações, nós levamos algumas simulações de mamas, né? Para avaliar como é a pega, orientações para essas mulheres. E o outro pilar, que nós ainda não falamos, é sobre a alimentação complementar, que é a introdução de novos alimentos, né? Então, durante as atividades, nós orientamos essas mulheres como fazer o início da introdução de alimentos, quais alimentos devem ser, né, inseridos gradualmente, enquanto acontece ainda o aleitamento materno, né? Lembrando que o aleitamento materno ele deve acontecer até os 2 anos de idade, né, exclusivo até os 6 meses, e a partir dos 6 meses começa a introdução de novos alimentos, né, mas acompanhado ainda pelo aleitamento materno. Professora, alimentos sempre maiores para que a criança possa pegar, possa ter essa experiência sensorial, é importante? Com certeza, né? Existem algumas pessoas que acabam fazendo aquelas papinhas que bate tudo, liquefaz, né? Passa no liquidificador os alimentos e deixa uma papinha. Isso hoje não é muito recomendado, né? É recomendado que a criança, como você colocou, Cássio, conheça os alimentos, né? Conheça as texturas dos alimentos, o cheiro dos alimentos, a aparência dos alimentos. Então, é importante, a depender da fase, claro, né? Da idade dessa criança, do bebê que vai receber o alimento, que eles sejam bem cozidos, eles podem ser um pouco mais picados, mas que esteja de um tamanho que ele consiga mastigar, pegar o alimento, claro, dependendo da idade, né? Mas é muito importante essa sua colocação para que a criança conheça o alimento, conheça a textura, comece a mastigar e ter o movimento, né, da mastigação. Então, tudo isso ajuda. E é mais um aspecto relativo também à saciedade, né? Da criança perceber o momento de saciedade e parar, né, a ingestão de alimentos. Muito bem, então queremos aqui agradecer a professora Luciana Bronze, ela que é professora da Faculdade de Nutrição da UFG e coordenadora do PNUME, o projeto de extensão focado em nutrição materno-infantil. Para você obter então mais informações, é só acompanhar o Instagram e as redes sociais também da FANUT, a Faculdade de Nutrição aqui da UFG. E não saia daí porque no próximo bloco tem mais notícias para você. Rapidinho, eu tô de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse segundo bloco eu continuo aqui no mesmo cenário que eu estava no primeiro bloco, só que agora estou em pé. E a nossa intérprete de Libras agora nesse bloco é a Ellen Itacarambi, integrante do Labitave, o Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, e ela se descreve como uma mulher jovem, de pele parda, tem olhos e cabelos castanhos e os cabelos dela têm 2 comprimentos. São curtos na frente e nas laterais e atrás são na altura dos ombros.
E agora eu te conto que o Instituto de Informática da UFG inaugurou novos espaços, que marcam uma nova fase na unidade. Entre as novidades estão o Memorial Professora Ana Paula Lavoisier e o novo laboratório Multimeios e a expansão também do Centro de Processamento de Dados. O Instituto de Informática também investiu em acessibilidade com sinalização em braille, softwares para pessoas com deficiência visual e criou um espaço de apoio para mães e crianças. As mudanças trazem mais acolhimento e também tecnologia e valorização da história do Instituto. E a UFG foi selecionada para integrar a rede de universidades do BRICS e está entre as 20 instituições brasileiras qualificadas no edital nacional que recebeu mais de 60 candidaturas. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União e a universidade vai liderar, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a área de ecologia e mudanças climáticas, reforçando o compromisso em pesquisas sobre meio ambiente e sustentabilidade. A participação permite cooperação acadêmica e científica com países do bloco, como China, Índia, Rússia e África do Sul, além dos novos membros como Egito e Emirados Árabes. E agora, em comemoração aos 35 anos da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, as professoras Carolina Jubé e Bárbara Ianara reuniram em catálogo uma linha do tempo detalhada com informações, fotografias e fatos históricos da faculdade. O volume foi lançado esse mês e você confere mais detalhes a partir de agora. Com mais de 35 anos de história, a Faculdade de Educação Física e Dança da UFG guarda muitas memórias, que foram reunidas no livro Universidade em Movimento, a História e o Caminho até a FFD. O livro ele surgiu a partir da exposição comemorativa aos 35 anos da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. E aí ele surgiu numa intenção tanto de registrar esse momento, mas também de a gente tornar esse conhecimento mais acessível. No livro é possível encontrar diversos registros marcantes da história do esporte no estado, como a inauguração da primeira pista de atletismo de Goiás. Há também diversos outros momentos registrados nesse livro, da história da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. A memória, ela é algo que está muito presente na nossa vida, né? Então, ela não é exatamente sobre o passado, ela é mais sobre o presente. Então, é mais sobre a gente falar agora, sobre tudo aquilo que foi o cerne para a gente existir, né? E a partir disso a gente desenvolver essa história, no caso a história da Faculdade de Educação Física e Dança, então de onde ela surgiu, quais foram as suas movimentações dentro da universidade, o que ela fez, os seus projetos de extensão, de pesquisa e onde a gente se encontra hoje, né? Então o que a gente está desenvolvendo hoje. Agora vamos saber mais sobre a Semana dos Migrantes, Refugiados e Apátridas de Goiás. O evento é um dos principais encontros regionais voltados à promoção de direitos e à valorização da diversidade cultural e manifestações artísticas de quem escolheu o Estado, então, para viver. O projeto conta com mais de 60 parceiros e a UFG é um deles. Confira mais na reportagem de Isabela Lima. Os atendimentos nem haviam começado quando Johan chegou. Ele e a família migraram da Venezuela e escolheram Goiânia como destino. Quando ficou sabendo do evento, foi com a esposa para saber mais sobre a revalidação do diploma e levou a filha para saber mais sobre o ingresso na universidade. Tem muita gente que não tem documentação, tem muita gente que não sabe como fazer um documento para poder conseguir trabalho, tem muita gente que não sabe como entrar um posto de saúde. Então agora, graças aqui a gente, a lo que estamos fazendo aqui na parte de migração, é muito importante, muito importante. Temos que ser muito gratos com isso aí. São mais de 60 parceiros reunidos com um objetivo: facilitar a vida de migrantes em Goiás. Cada um trouxe a sua especialidade, seja saúde, empregos ou educação. Mas o serviço mais procurado foi o que ajuda e tira dúvidas sobre o processo de regularização da documentação de migrantes. A gente veio trazer vagas
infinitas e maravilhosas para eles, né? Porque a gente sabe que muitos deles estão precisando, né, ingressar no mercado de trabalho, e a nossa unidade, a gente oferece, além das vagas que nós temos no sistema, nós temos também o nosso aplicativo, que ele é maravilhoso. A gente ensina, né, as pessoas baixarem o aplicativo, porque ele pode olhar também as vagas que nós temos lá na comodidade da sua casa, né, e se oferecer para uma delas. E é interessante, né, hoje com esse movimento aqui, a gente poder ofertar isso. O evento surgiu como uma demanda dos próprios migrantes, como explica a coordenação de extensão da Cátedra Sérgio de Mello. A Semana do Migrante foi um evento pensado para a gente atender a população migrante, refugiada e apátrida de Goiás. É um evento que nasceu do desejo deles, eles procuraram a FG e os demais parceiros que estão organizando o evento, e nós elaboramos uma grade enorme de programação com capacitações, prestações de serviços, junto com esses parceiros, eventos culturais e esportivos, e esses eventos estão compondo essa semana como uma forma de comemoração também do Dia do Refugiado, que acontece esse mês, no mês de junho. Então, esse é um evento de celebração, na verdade. A junção de diversos projetos em um mesmo espaço facilita o acesso a serviços essenciais. Está sendo de grande ajuda para os migrantes. Por quê? Porque nem todo mundo sabe onde recorrer, nesse caso todo migrante, né, refugiados e apátridas também. Então, já tendo os serviços concentrados aqui e tendo uma organização, nesse caso a Mira, de imigrantes, refugiados e apátridas, então é mais fácil eles virem para cá, porque eles se identificam, não sabem que não só foram para lá, tem alguém que é migrante, alguém como eu, né, que poderá me facilitar, então eles se sentem mais acolhidos. Yara Mar é pesquisadora na UFG e reforça o papel da universidade em servir a comunidade. Porque aqui eles vão ter todos os departamentos, né? Então, teve o atendimento com a cátedra, teve o atendimento com o pessoal do SUS, teve rodas de conversa, então mais informações. Então, é uma forma ampla que a UFG está trazendo para a comunidade. E principalmente a comunidade que está vindo de forma migrante. Agora vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades para a gente hoje é a Andressa Bueno. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia para você. Bom dia, Cássio, e bom dia para todos que nos acompanham. Hoje nós temos uma programação imperdível para o dia de amanhã, e nós também temos um aviso muito importante para aqueles que querem fazer um cursinho aqui na faculdade. Mas antes de continuar, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca e tenho os cabelos cacheados castanhos, que hoje estão presos em um coque, e eu tenho os olhos castanhos também e uso óculos de grau. E hoje começamos com um lembrete. As inscrições online para o cursinho da Federal da UFG vão até às 11h59 da noite de hoje. Já você que quer fazer a inscrição presencialmente, ela poderá ser feita no Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia aqui da UFG, no dia 4 de julho, na próxima sexta, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Fique atento que as inscrições presenciais são por ordem de chegada e com todos os documentos exigidos. Saiba mais detalhes no Instagram, @cursinhofederal. Muito bem, e vamos então para a nossa segunda dica. Sim, mudando de assunto, amanhã vai acontecer a mesa redonda É Hora de Parar com a Presepada, Mulheres na Música Sertaneja. O evento ele vai debater o protagonismo das mulheres no universo sertanejo e será às 7 da noite na Galeria do Centro Cultural UFG e terá mediação da Ana Flávia Maru. O evento tem entrada gratuita e não é necessário retirar o ingresso. Saiba mais detalhes no Instagram, @Centro Cultural UFG. Muito bem, agradeço a Andressa já me despedindo de vocês e estaremos de volta a partir das 11h30 da manhã, amanhã, nessa terça-feira. Muito obrigado pela companhia, viu, gente? Uma ótima semana, beijos e até mais. Tchau!